Graças a Deus. E que tema, vou daqui a pouco falar um pouquinho mais sobre esse tema que vocês escolheram para essa conferência. É um tema que eu particularmente gosto muito, e eu gosto muito da juventude, né? Uma fase, uma época da vida que depois, quando a gente passa para a medida, ela é pequena até, mas é tão importante. Quantas coisas são moldadas nessa época, né? Muitas coisas são decididas nessa época que vai para a vida inteira. Então, é muito importante, de fato, a mocidade. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer o pastor Malta pelo convite, pelo irmão Felipe também. Muito obrigado por ter me convidado. É um privilégio estar aqui, é uma honra estar aqui. Eu sou uma das igrejas que me sustenta o nosso ministério, essa igreja aqui. Nós somos muito felizes. Não estamos muito perto, então não dá para vir muitas vezes aqui, né? Mas graças a Deus pelos irmãos aqui, nós somos felizes quando nos encontramos nos acampamentos, conferências por aí afora. Então, Deus é tão bom em nos dar esse privilégio de sermos co-participantes dessa obra, né? Participamos ali de Jundiaí, vocês participam daqui. Nós todos trabalhamos para o Senhor, né? Graças a Deus por essa seara aqui, ela de fato é grande. Só vindo para cá, só no percurso de vir até aqui, nós já vimos muitas pessoas necessitando, né, do Evangelho, pessoas na rua, pessoas perdidas, pessoas sempre que estão buscando coisas erradas, né? São pessoas que o Evangelho ainda precisa alcançar também, né? Então esse é o nosso trabalho, né, como ministradores do Evangelho, como irmãos, né, cooperadores na obra também. Graças a Deus por esse privilégio de trabalhar para o Senhor. É o melhor chefe que qualquer um poderia ter, né? Trabalhar para o Senhor, não tem chefe melhor que esse. Ele recompensa muito bem, ele nos dá saúde, nos dá tudo para nós podermos trabalhar. Você já trabalhou num lugar que você tem, às vezes, que fazer das tripas coração ali para conseguir trabalhar, né? Não te dão ferramenta, não te dão nada, você tem que se virar ali com o que tem, mas com o Senhor é diferente, né? Tudo, até mais do que a gente precisa para poder trabalhar para Ele. Achei interessante os jovens estão sentados aqui, né? Interessante esse coralzinho aqui, né? Legal. Ficou legal, bonita a roupa de vocês também, tá? Bem escolhido, gostei, ficou bem bonito também. Falando de Eclesiastes, o versículo tema, né? O versículo está em Eclesiastes 12:1, que é: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, né? Essa é a parte A do versículo, né? Mas Eclesiastes, ele é um livro que quem me conhece, conversa comigo, assim, conhece bastante, sabe. Eu não gosto de dizer assim, né? Muitas vezes é o meu predileto, é o meu preferido em algumas coisas da vida. Mas quem me conhece sabe que eu sempre digo, o meu livro predileto da Bíblia é Eclesiastes. É o livro que eu mais gosto. De pessoas que eu gosto muito de João, não vou dizer que um livro é melhor que o outro, gente. Todos os livros têm a sua importância. Tem pessoas que pode ser que gostem mais de Números, não sei, de Crônicas, talvez exista. Então, alguma pessoa que goste mais desse livro, né? Não vou falar nada sobre isso. Mas desde que eu me converti, quando eu conheci, que eu não conheci o livro de Eclesiastes, mas quando eu conheci, foi amor à primeira vista. É um livro sensacional. Se você está aqui esta noite e nunca leu o livro de Eclesiastes, eu falo para você, leia. Chegando em casa, não espere, já comece a ler esse livro. Ele é incrível. Muitos consideram ele um livro filosófico. Ele é um livro que traz muita filosofia de vida. E por que eu acabei gostando muito desse livro, né? Eu vou contar um pouco da minha trajetória também, né? Os irmãos que me conhecem também sabem que eu não nasci num lar cristão. Eu não sou cristão de berço. Então eu me converti com 25 anos de idade, quando eu me converti. Muitos dos jovens nem têm essa idade ainda, né? Mas eu me converti com essa idade, com 25 anos. E antes disso, alguns sabem também, eu sou engenheiro de formação. Eu me formei, é o que eu trabalho, né? Além do ministério, eu trabalho como engenheiro também. E essa é a minha formação. Mas antes de eu fazer engenharia, quando eu estava talvez com a idade de alguns de vocês aí, eu tinha dúvida do que eu iria estudar. Eu ficava pensando, que faculdade que eu vou fazer? O que eu vou estudar? Tem tantas opções, né? Já parou para ler a lista de cursos que você pode cursar numa universidade? São centenas de cursos que você pode fazer. E com o tempo eles vão desdobrando. Antigamente existia engenharia elétrica. Aí depois virou eletrônica, eletrotécnica, aí telecom, computação, tudo isso dentro da elétrica.
A engenharia que eu fiz é eletrotécnica. Então isso só é elétrica, foram desdobrando. Aí se você pensa em medicina, tem um monte de tipos de médico que você poderia ser, um monte. Aí em administração também tem ênfases. E aí outros cursos, tem um monte de coisas. Mas o curso que eu queria ter feito, vocês não vão acreditar, mas eu queria ter estudado filosofia. É o que eu decidi fazer, eu vou ser filósofo, eu queria estudar filosofia. E eu falava até para minha mãe, para meu pai, e eles falavam, eu acho, filho, talvez você não vai ter muito onde trabalhar, né, fazendo filosofia, não tem um campo muito amplo de trabalho, né? E aí eu conversei com eles, né, ouvi o conselho que eles me deram sobre, talvez seria melhor você fazer um outro curso. Pensa em alguma outra coisa que você goste. E eu já tinha feito muita coisa com informática, eu também sou formado em informática, né? E aí eu pensei, talvez eu vou estudar engenharia, que eu tinha feito Senai, que é um curso de elétrica, né? E aí eu pensei, vou fazer engenharia. E aí eu acabei mudando para engenharia. Mas por que eu contei isso? Porque acabou sendo esse amor à primeira vista. Eu li o livro de Eclesiastes e muitas das dúvidas que eu tinha quando eu era perdido, não estou nem falando de salvo, quando eu era perdido, muitas dúvidas que vinham da cabeça do qual o sentido da vida, para que as coisas existem, para onde você vai, para onde você veio, todas essas dúvidas vinham na minha cabeça quando eu era jovem, né? E por isso até que eu queria estudar filosofia, para ver se eu não ia conseguir entender nada mesmo assim, né? Mas era a minha vontade. Mas aí eu queria ser um filósofo. E o que é um filósofo? Já pararam para pensar a palavra filósofo? O filósofo é alguém que busca a sabedoria e o sentido das coisas. Às vezes você pensa assim, alguém exato, um cientista, ele busca saber fazer coisas, né? Um cientista, ele pergunta como as coisas funcionam. Alguém que tem uma cabeça mais científica, tudo que ele olha, ele pensa, como que isso funciona? Aí ele quer abrir, quer saber, quer testar, né? O filósofo não, ele pergunta, por que isso existe? Por que essas coisas existem? E qual o sentido disso? Qual que é o sentido dessas coisas? E essas eram perguntas que eu sempre fazia na minha cabeça quando eu era jovem. E eu pensei, muitos jovens talvez estejam pensando sobre essas coisas também. Às vezes você tem o seu dia a dia corrido e muitas vezes vem isso na sua cabeça. Para que eu faço isso? Qual que é o sentido disso? Por que eu devo fazer essas coisas? E isso é o que um filósofo acaba sendo. Um filósofo, a palavra filósofos, ela significa amigo da sabedoria. A palavra em si significa amigo da sabedoria. E o que é a sabedoria? Hoje nós sabemos, né? Hoje como salvo eu sei que a sabedoria é o próprio Deus, né? Ele é a sabedoria, né? Se nós lermos em Provérbios, capítulo 8, a gente vê a sabedoria tomando uma forma de pessoa, como se ela fosse uma pessoa mesmo, uma pessoa que você tem que se aproximar dela. E é isso até que Salomão fez por muito tempo da vida dele, né? Eu estava ensinando Provérbios esses dias na igreja, e a gente sempre se pergunta como que alguém tão sábio pôde fazer tantas coisas de pessoas que às vezes mundanos fariam, né? Pessoas, ele chegou a adorar falsos deuses, né? Mas por quê? Porque a sabedoria é Deus, né? E quando ele começou a estar longe de Deus, talvez com aquelas amizades, ele fazia muitas alianças políticas, talvez foi a forma que ele encontrou de não ter as batalhas que o pai dele teve, né? Davi teve muitas batalhas, né? Muitas guerras, né? Salomão talvez não queria ter as mesmas guerras, então ele buscava ter alianças. E essas alianças foi o que fez ele ter tantas esposas e tantas coisas, né? E talvez isso fez com que ele acabasse se afastando de Deus, e foi quando ele se afastou da sabedoria, né? Ele não estava mais com a sabedoria. E dali ele fez um monte de coisas bem erradas na vida dele. E Eclesiastes ele escreveu mais para o fim da vida dele. E eu creio, lendo Eclesiastes, que ele foi alguém salvo. A Bíblia não dá para a gente ter uma certeza se foi alguém salvo, mas eu consigo imaginar que Salomão foi alguém salvo e que no fim da vida ele, de fato, entendeu quem era Deus e que ele precisava de um Deus. Isso a gente vê bem no capítulo 12 de Eclesiastes, quando Salomão fala disso. Mas eu queria trazer uma ilustração para os jovens aqui também. Imagina, né, que você, jovem, né, não temos só jovens aqui, né, temos jovens de coração aqui também, né? Você está aqui não é jovem de idade, você é um jovem de coração, você é um jovem, né? Já viu aquela pessoa que às vezes ela tem bastante idade, mas quando você vai conversar com ela, você pega toda aquela empolgação e animação dele. É um jovem de coração. É melhor, né? Eu conheço também alguns jovens que são velhos de coração, idosos de coração. Já conheço alguns jovens também que são idosos de coração já. Que a gente não seja assim, a gente sempre seja jovem de coração. Pessoas que estão aí, quer fazer as coisas, não aceita que já tem aquela idade. Não, eu quero fazer. Então, graças a Deus pelos jovens de coração que nós temos aqui também. Então, você também pode mentalizar isso. Vamos imaginar uma escada muito longa. Imagina uma escada, pode ser rolante, se você não quiser cansar muito, né? Vai na escada rolante, subindo assim. Não, tem que ser uma escada com degraus, que vai fazer mais sentido com essa ilustração.
Então imagina que cada degrau dessa escada, cada degrau que você está subindo, representa alguma coisa, alguma conquista, algo que você conquistou. Então vamos dizer, você conquistou, você é novo, né? Geralmente quando você é novinho, hoje em dia, né, já quer ter um celular, né? Então você conquistou o celular, você subiu um degrau. Puxa, que bom, conquistei meu celular. Aí depois você conquistou agora um relacionamento, você ficou um pouquinho mais velho, aí você já está no relacionamento, subiu outro degrau. Aí depois, mais velho um pouquinho, você conquistou um curso. Nossa, agora eu fiz um curso, terminei meu curso, mais um degrau. Aí depois do curso, você conquista o seu primeiro carro, aquele carrinho, nossa, que bênção, conquistei meu carro. O pessoal lá na Emanuel chama de o Pois é, né? Que é um carrinho, mas você conquistou, você conseguiu pagar, é seu, você é uma conquista. Aí depois você conquista, quem sabe, a sua casa, né? Você conquistei minha casa, consegui comprar minha casinha, graças a Deus por isso. E você vai subindo esses degraus, aí daqui a pouco você conquista também fama, prestígio, e você vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. Mas cada vez que você sobe essa escada, você percebe que o degrau seguinte, o próximo degrau, ele satisfaz menos que o anterior. Você subiu mais um degrau, mas não é tão bom quanto foi aquele anterior ali. Você fica naquela, poxa, que chato. Aí o próximo degrau, você vai subir porque você acha que vai satisfazer de novo aquela satisfação lá no início dos primeiros degraus, mas não tem de novo. Cada vez que você sobe, você não vai tendo mais aquela mesma satisfação a cada degrau que você sobe. E a alegria, ela é cada vez menor. Cada vez que você vai subindo, 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 a alegria vai sendo cada vez menor, vai reduzindo, diminuindo, diminuindo. Daqui a pouco você já está subindo já ajoelhado, cansado, se arrastando, mas está subindo cada vez mais. E no final da escada, vamos imaginar aqui, né? O final da vida, você percebe que aquela escada não levou para lugar nenhum. Não levou para nada. Chega no fim da escada, não tem nada lá. Por que eu disse isso? Porque Salomão viveu essa experiência. Salomão foi um homem que ele viveu toda essa experiência. Ele subiu todos os degraus da vida. Salomão teve sabedoria, ele teve prazeres, ele teve riquezas, ele teve fama. E no final, foi quando ele disse, né? Quando começa o livro de Eclesiastes, né? Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Salomão chegou a dizer isso logo no início da mensagem dele, em Eclesiastes. Vaidade aqui, a palavra vaidade, ela significa revel, revel, né, seria com H, que não significa exatamente orgulho. Muitos tentam traduzir como orgulho, né? Essa vaidade é um orgulho. Não é bem orgulho essa vaidade, mas é como se fosse o sentido de vapor, de sopro, fumaça. É isso que Salomão está dizendo, que é algo passageiro, que é transitório, que é fugaz, que não pode ser segurado. É algo que você já tentou segurar a fumaça, o ar, você não consegue. Quem já entrou numa neblina? Eu acho gostoso quando entra, parece estar dentro de uma nuvem, né? Gostoso mesmo. Mas você não consegue segurar aquilo. Você pode tentar tatear do jeito que for, você não vai conseguir segurar. E esse é o Havel. É isso que ele está falando aqui, vaidade. Ele está dizendo aqui, ó, também traz uma ideia de inconsistência, de algo que pode até parecer sólido. Você já viu a neblina de longe? Parece que é uma pedra de gelo, de tão sólido. Mas assim que você entra nela, você percebe que não tem nada de sólido naquilo ali. De longe parecia sólido, mas assim que você entra numa neblina, ela se desfaz ali. Ela se desfaz como essa fumaça, como esse Havel. Por isso que Salomão repete várias vezes, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é como um vapor. Não dura, não se pode agarrar. Essa é a vida. E hoje, muitos dos jovens, e até adultos, mais idosos, continuam nessa mesma escada, achando que no próximo degrau você vai ter aquela alegria, e tem menos. E aquela alegria, e tem menos. E Eclesiastes, ele por curiosidade, é uma pregação que ela é lida até hoje. Até hoje, ela é uma pregação. Ele diz que ele é o pregador lá no início, ele diz que ele é o Coelete, o pregador. E até hoje, judeus ortodoxos, eles leem Eclesiastes durante a festa de Sucote, que é a festa das cabanas. Então, eles leem esse livro, para que eles também não esqueçam disso. Não esqueçam, eles leem para lembrar que na alegria da colheita, sem Deus, tudo é vazio. Então, eles leem para lembrar disso. Mesmo que você tenha alegria, a sua colheita seja enorme, se você não tem Deus, tudo isso vai ser vazio. Um dia vai passar.
Por mais rico que você seja, por mais incrível que possa ser, se você tirasse uma foto da sua vida agora, você fala, nossa, essa é a vida ideal, está maravilhoso, está incrível. Eu não queria desanimar vocês, mas um dia isso vai passar também. O tempo não para, ele vai passar. Passa, contando. Às vezes eu me pego chorando, até triste, pensando que, poxa, um dia essas coisas, as pessoas que eu conheço, um dia elas vão partir também. Um dia coisas que são maravilhosas não vão mais ser. Então vamos aproveitar cada momento que nós temos. Graças a Deus por tantos salvos que nós temos aqui. Mas e aqueles que não são ainda? É tempo de nós pregarmos para eles, de nós falarmos de Cristo para essas pessoas. Porque nós que somos salvos, nós sabemos qual que é o final de alguém que não tem Cristo. A gente sabe qual que é o final. Eles não sabem ainda, e nem acreditam nisso. Mas nós sabemos o final deles. Então, é tempo de nós falarmos para eles sobre Cristo. Quando Deus apareceu para Salomão, ele ofereceu qualquer presente que fosse, vocês sabem o que ele pediu, né? Ele pediu sabedoria para poder governar aquele povo. Era um povo enorme, já havia tido problemas, o pai dele teve grandes problemas, né, para manter aquelas tribos unidas. Saul causou grandes problemas no passado, e Salomão sabia, ele tinha tido muitos conflitos até com o irmão que queria roubar o trono dele, então tem muitas coisas antes ali que aconteceram. Então ele sabia, esse povo, Senhor, é um povo difícil. Talvez ele lembrou de Moisés falando, é um povo de dura serviço, é um povo difícil, Senhor. Me dê sabedoria. Sabedoria para eu lidar com esse povo. Não preciso de força, não preciso de fama, de poder, de dinheiro, de nada. Eu preciso só ser sábio, porque aí eu vou conseguir fazer o que é certo aqui. E isso nós podemos ler em 1 Reis 3,9, quem estiver anotando. 1 Reis 3,9 diz isso. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo. Então Salomão pediu isso. A teu servo, dá um coração entendido. Eu creio que cada bom pastor, existem muitos pastores, gente. Tem pastores que não são tão bons. Tem pastores que estão pastoreando por qualquer motivo que seja. Talvez por ganho pessoal, por fama, para aparecer. Mas qualquer bom pastor pede a mesma coisa para o Senhor. Senhor, me dá sabedoria para lidar com esse povo. Porque é difícil lidar com pessoas. Eu mesmo não tenho uma igreja muito grande, mas lá também nós temos nossos conflitos, nossas coisas para nós lidarmos. São pessoas são muito difíceis de lidar. Na minha casa também, nós somos uma família, somos 5 pessoas. Mas não é porque nós somos ali só em 5 que não é difícil. Também é difícil. Cada hora um que tem que ceder, é difícil. Deus dê sabedoria para lidar na minha casa, na minha igreja. No trabalho também, recentemente eu estou começando um novo trabalho. E lá também, quando você chega num novo trabalho, você tem que lidar com pessoas. Você pode até ser contratado, né, pelo seu currículo, pelas coisas que você mencionou ali, que você sabe, mas se você vai continuar ali, é pelo relacionamento. É como você vai lidar com pessoas, como você vai se propor a fazer coisas. Então, eu sempre peço para o Senhor, me dá sabedoria, Senhor, para eu saber lidar com cada uma das situações da melhor forma possível, porque nem sempre eu vou saber, nem sempre vai depender desse intelecto aqui, que nem é grande coisa, nem sempre vai ser isso, mas vai depender do Senhor. Senhor, me ajuda. Que as coisas façam sentido na cabeça, que faça uma sinapse aqui que gosta disso. Aí eu vou lá e ajudo. Que o Senhor possa me ajudar em cada uma dessas ocasiões. E é isso que Salomão pediu aqui também. Me dá um coração sábio, Senhor, para que eu possa julgar o teu povo. E Deus deu a Salomão essa sabedoria e entendimento, como ninguém jamais teve. O Senhor andou colado ali com Salomão. Se nós pensarmos em sabedoria como uma pessoa, Salomão estava colado com Deus ali, coladinho com ele. O Senhor, Deus falava, Salomão já estava ouvindo ali. E em 1 Reis 4, 29 vai dizer isso. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento. Aí, como eu mencionei, né, Provérbios 8, nós vamos ver que a sabedoria ali, Provérbios 8, vai dizer que a sabedoria também ela está personificada, né? É como se fosse uma pessoa mesmo, para você se aproximar da sabedoria. Deus pede para nós nos aproximarmos da sabedoria, para nós nos aproximarmos de Deus. Por mais que a gente possa ser muito inteligente, jovens geralmente são assim. Eu lembro quando eu era jovem, né? Eu achava que eu era muito inteligente. E meus pais me ajudavam nisso ainda. Minha mãe sempre falou que eu era inteligentíssimo, meu pai também. Então eu achava que eu era o máximo de inteligente. Aí, quando eu cheguei em alguns vestibulares, eu percebi que eu não era tão inteligente quanto eu achava. Mas eu achava que eu era inteligentíssimo. E todo jovem pensa um pouco que ele é muito inteligente, que ele é muito sabido nas coisas, que nunca vai ser passado para trás, que isso, aquilo. Mas vamos ter cuidado. Vamos sempre nos aproximar de Deus e pedir que venha dele a sabedoria. Porque se a gente achar que vem da nossa cabeça, do nosso cérebro, vai falhar. E a gente vai, às vezes, cair em coisas pequenas, às vezes, que podem virar um incêndio gigantesco, pode acabar até com vidas. Vocês que são jovens ainda, boa parte
do livro de vocês ainda está em branco ainda, para ser escrito ainda. O meu livro já está, acho que na metade já. Mas o de vocês está no início ainda. Está sendo escrito ainda ali. Então tem muitos capítulos lindos pela frente. Quem sabe o capítulo do casamento, o capítulo dos filhos, o capítulo dos netos. Poxa, tantos capítulos para escrever nessa vida de vocês. Tem tantas coisas pela frente ainda. Então, não destruam a vida de vocês com coisas pequenas. Peça sempre sabedoria ao Senhor. Ele é sabedoria. Ele é uma pessoa. Se aproxime do Senhor e você terá sabedoria. Salomão, ele andou perto de Deus e tomou muitas decisões sábias, mas quando ele se afastou, ele buscou satisfação em mulheres, em alianças políticas, em riquezas, e ele acabou adorando até falsos deuses. Isso a gente vê em 1 Reis 11, 4-8. A gente vê que Salomão, quando ele achou que ele era o inteligente, talvez, ele era o sábio, ele era o bonzão, aí foi onde ele acabou caindo, né? Uma lição que fica para nós: sabedoria sem Deus vira apenas vaidade. E conhecimento sem comunhão leva à queda. Não adianta você ter conhecimento sozinho na sua poltrona, sentado em casa. Você tem que compartilhar, tem que ter comunhão. Por isso que é importante uma igreja. Hoje em dia existem muitas pessoas achando que elas podem adorar a Deus em casa, porque tem a facilidade de ter a live, de até poder escolher, né? Eu vou escolher aqui onde eu vou assistir o culto hoje. Eu vou assistir aqui, lá. Você escolhe o pastor, né? Esse pastor aqui pregou um negócio que eu não gostei, não. Vou ouvir outro. Esse aqui, só coisa boa. Gostei desse aqui. Aí ele prega um negócio. Esse já não está mais tão bom, não. Vou escolher um outro bom ali. Só quero vitória, gente. A vida é só de vitória. Mas não é assim que funciona. Nós precisamos estar numa igreja. Nós precisamos estar sentados numa igreja. Aí você pensa, mas por quê? A mesma mensagem. Se eu ouvir o pastor Malta em casa e aqui, dá no mesmo. Mas não dá no mesmo. Você pode achar que dá no mesmo, mas não dá no mesmo. Você, depois do culto, você tem uma conversa com o pastor, você tem uma conversa com o Daniel, você tem uma conversa com algum irmão, você pede uma oração, você conversa com o outro, você recebe um visitante. Quão importante é receber bem visitantes. O visitante vem, você recebe ele bem, ele, poxa, amei aquele lugar, quero voltar lá, é incrível. Então, nós precisamos ter comunhão. Nós temos um conhecimento, sabemos tantas coisas da Bíblia, de Deus, mas não ter com quem compartilhar é um conhecimento inútil, não serve para nada. É importante nós termos com quem compartilhar também. Então, é importante nós estarmos na igreja. Obviamente, se você está doente, não tem como estar, a gente sabe disso. Né? Ou tem coisas que acontecem, você pode estar de férias, estar de alguma outra coisa. Mas o importante é nós estarmos sempre buscando estar na igreja. E quando não estamos, quando acontece de eu não estar no culto por algum motivo, todo mundo que gosta de estar presente sente um certo vazio. Você fala, puxa, hoje é um dia de culto, eu estaria na igreja, mas eu não estou lá porque eu estou doente, eu estou em alguma outra coisa. Às vezes eu estou trabalhando, não posso estar na igreja. E aí eu fico com aquele negócio, puxa, queria estar na igreja. Todo mundo que gosta de comunhão pensa assim. Você não está lá, mas você gostaria de estar lá, e vem aquele sentimento de tristeza, porque você não está naquilo ali. Existe um termo também que eu mencionei aqui na escada, que é chamado de repetição diminuída. Alguém já ouviu falar disso? Repetição diminuída. Todas as coisas que você faz que te deram um prazer imenso, algo maravilhoso. Quem sabe, primeira vez que você foi no Beto Carreiro, não sei, você foi num parque incrível, que maravilhoso! Mas se você for lá de novo, já não vai ser tão maravilhoso. Vai ser bom, mas não tão bom. Aí você vai uma terceira vez, aí daqui a pouco você não quer mais, porque já enjoou. Todas as coisas na vida são assim também. A gente faz, é maravilhoso, aí depois começa a enjoar um pouco, começa a enjoar. Isso é chamado de repetição diminuída. Toda vez que você repete algo, diminui um pouco a sua satisfação sobre aquilo. Você não tem a mesma satisfação. É muito difícil. Cada vez que repete, isso você não tem a mesma satisfação. Até Salomão disse isso em Eclesiastes 1:9. Ele fala, não há nada de novo debaixo do sol. Ele está falando isso por quê? Porque está repetitivo já para ele. Ele já era velho aqui quando ele escreveu esse livro. Então, ele, imagina, fez tudo. Não há nada de novo embaixo do sol. Já fiz tudo, não tem nada de diferente aqui, para tudo a mesma coisa. Não vamos nunca deixar esse sentimento tomar nosso coração. Por mais que você faça a mesma coisa, tipo vir no culto, você vem toda semana, pode parecer repetitivo, mas não pense dessa forma. Pense que cada domingo vai ser um domingo novo, um domingo especial, um domingo que pode ter alguém diferente, ou alguma pessoa pode aceitar Cristo. Vamos ficar sempre muito felizes quando alguém aceita Cristo. Por mais que às vezes você pensa assim, pô, será que vai dar certo? Isso não importa, não é contigo. Aí é o Espírito Santo que está trabalhando na vida da pessoa. Se a pessoa aceitou a Cristo, amém. Graças a Deus por isso. É tão bom ter pessoas aceitando a Cristo. Eu fico muito feliz quando a gente faz classe de boas novas e são criancinhas aceitando a Cristo. Muitas vezes pode vir aquele pensamento, mas será que vão continuar depois? Não sei, Deus que sabe.
mas eu fico feliz, me alegro. Cada criança que aceita aqui, porque eu penso, não vai ser como eu, que passou toda uma infância, uma adolescência longe de Deus, né? Se ele continuar nesse caminho, vai ser alguém que vai ser muito especial, vai ter uma vida inteira pela frente de glórias. Salomão, por isso que lembra que eu mencionei que era um livro filosófico? Eu vou trazer aqui só alguns exemplos. Quando eu falei, né, que eu queria estudar filosofia, eu estudei vários filósofos, né? Não vai parecer que são muitos, né? Mas eu estudei alguns. E existem vertentes dentro da filosofia que você pode estudar também, né? Tem os filósofos disso, filósofos daquilo. Vocês vão achar incrível, mas os filósofos que eu gostava eram os filósofos do pessimismo, que é chamado assim. Eu gostava muito dos filósofos do pessimismo. Sempre fui uma pessoa mais pessimista ou mais introvertida, que era mais introspectiva, pensava muito sobre as coisas. Então, eu acabava gostando da forma como eles analisavam a vida, né? Aí, se você pega, por exemplo, uma frase aqui de Schopenhauer, ele fala assim, ó, viver é sofrer. A felicidade são apenas momentos raros. Então, se você olha e você começa a pensar como eles falam, de fato, se você for ver, você vai sofrer bastante essa vida aqui. Que animação você fica depois de ler um negócio desse, né? Aí depois, Fernando Pessoa, também, que é um poeta também, ele dizia assim, ó, nós somos apenas um cadáver adiado. Pesado, né? De fato, nós todos somos um cadáver adiado. Todo mundo aqui, daqui a pouco, está morto, né? Em algum momento, se Jesus, nós somos cristãos, nós ainda esperamos o arrebatamento. Mas quem não é, está só esperando a morte. Você é um cadáver adiado. Isso aqui não alegra ninguém, né? Mas eu gostava de ler essas coisas. Salomão, no início, ele sempre dizia sobre debaixo do sol, que é mais ou menos essa ideia que esses filósofos estão passando, que é sem considerar Deus. Tudo que está debaixo do sol não está considerando Deus, porque a ideia é que Deus está lá no céu, né? Então tudo que está abaixo do sol tudo que está abaixo do sol está não considerando Deus. E Salomão fala de muitas coisas não considerando Deus. Em Eclesiastes 1:18 ele diz que o conhecimento traz angústia. E é verdade isso. Você saber demais ou saber sobre coisas, aquilo pode te trazer angústia. Você fica angustiado. Já ouviu falar do paraíso do bobo? Muitos já mencionaram isso, né? O paraíso do bobo é quando você não sabe de nada, né? Não estou sabendo de nada, você está feliz, né? Oh, que maravilha. Por exemplo, se você é alguém que por exemplo, não se importa, zero, não estou falando que isso é bom ou ruim, só estou falando que pode ser a sua realidade. Você não liga para a política, vamos dizer que você é zero política. Você está no paraíso do bobo, você não sabe nem o que está acontecendo, está ótimo, está bom demais. Mas se você começa a estudar, você começa a ficar meio preocupado. Aí você começa a estudar muito, você fica angustiado, quando ele fala que o conhecimento traz angústia. Mesma coisa sobre doença. Quando você não faz exame, você está ótimo. Estou no paraíso do bobo, estou maravilhoso, incrível, estou saudável demais. Aí você faz um exame, descobre que está com algum... Puxa vida, e esse negócio aí? Aí já começa a ficar angustiado. Conhecimento trouxe uma angústia para você ali. Então, Salomão já disse isso em Eclesiastes 1:18, o conhecimento traz angústia. Salomão também diz que o prazer não satisfaz. Eclesiastes, do capítulo 2, de 1 a 11, Salomão vai falar de várias coisas que estão mencionando sobre o prazer não satisfazer. Se você não leu ainda, leia depois Eclesiastes 2. Vai mostrar várias coisas que as pessoas podem fazer que não vai trazer felicidade. Ele vai dizer que muitas e muitas e muitas coisas que não vão trazer felicidades. Depois ele também vai dizer mais uma coisa, e ele pode dizer isso, hein? Riqueza não dá paz. Ele era bem rico, mas você pensa em alguém rico, você acha que o Elon Musk é rico? Salomão era mais. Para a época dele, o que ele tinha ali de ouro, se ele vendesse aquilo tudo ali, não tinha nem quem comprar, para falar a verdade, né? Mas era muito rico. Pensa em alguém rico, era Salomão. E ele diz que a riqueza não dá paz. E às vezes os jovens vivem buscando riqueza, né? Você olha, às vezes, no Instagram da vida, numa rede social, você vê um artista, você vê um jogador de futebol, alguém fala, o cara é rico. Isso se você não vê aqueles coaches de riqueza, né? Que esse daí nunca caia nisso, tá, jovem? Sei que jovem pode achar que é muito inteligente. Eu descobri agora, meu pai está lá lutando para ganhar dinheiro, mas agora achei o coach ali que agora eu vou ficar rico, agora ninguém me segura. Você vai perder todo o seu dinheiro ali. Fica tranquilo que ele vai arrancar seu dinheiro inteiro. Mesma coisa, obviamente, aqui, imagino que ninguém faz isso, né? Mas não vai perder seu tempo em jogos de tigrinho, esses negócios aí, gente. É só para você ficar mais pobre. Você não vai ganhar nada com isso daí. Nada, não é zero, zero. É feito para te enganar. Eu sou programador, eu trabalho com programação. E o tigrinho é algo programado. É óbvio que aquilo ali ele nunca vai perder dinheiro. Ele está só te enganando um pouco. Você ganha um pouquinho, aí daqui a pouco você perde. Você ganha mais um pouco. Quando você vê, você vai perder tudo. Então, nunca acredite nesses jogos. Nunca acredite em dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil. Tudo vem de sacrifício. Até porque só assim vai valer a pena. Se você ganhar dinheiro fácil,
Já viu pessoas que ganham herança e torra tudo em 1 ano, 2, porque veio fácil. E aquilo não vai satisfazer, não serve para nada. Mas Salomão está dizendo aqui, ó, a riqueza não dá paz. E isso é verdade, está em Eclesiastes 5:10. E depois também, ele diz o quê? Que a juventude passa e a morte chega. Eclesiastes 12:1-7. Vamos ler Eclesiastes 12:1-7. Vou convidá-los a ler, porque é bem o nosso título aqui. A gente começou essa conferência, né, o versículo-chave está em Eclesiastes 12. E Eclesiastes 12 é um bálsamo de maravilhoso. É o capítulo-chave, é o clímax desse livro aqui. É maravilhoso esse capítulo. Lá para o final a gente vai ver o quão maravilhoso é esse capítulo aqui. Mas olha como ele começa. Ele começa assim, ó. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, é o nosso versículo-chave aqui, ó. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Já pensou você chegar, um idoso, com esse pensamento? Não tenho contentamento nenhum na minha vida. É muito triste isso, gente. A gente nem consegue ter a dimensão de quão triste seria você chegar no fim da vida não achando contentamento. Deve ser muito, muito, muito triste. Eu nem consigo imaginar o quão triste. Queira Deus que eu nunca chegue na minha velhice dessa forma. Seria muito triste. Depois ele diz, ó, antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, aqui ele está mencionando como se ele estivesse perdendo a visão, né? Que é um relato de um idoso, né? Então, o idoso já não enxerga mais direito, né? Já não vê mais o sol, já não vê mais a lua, já não vê mais nada. E tornem a vir as nuvens depois da chuva. Aí ele diz aqui, no dia em que tremerem os guardas da casa, que está falando das costas, está falando os guardas da casa, está falando já que o corpo dele já viu um idoso com muita idade, ele já anda com muita dificuldade. Ele está mencionando isso daqui, já está difícil, mas... Às vezes um testemunho pessoal, né? Só um parênteses aqui. Eu lembro que a última vez que eu vim aqui, eu estava um pouquinho mais fofinho, né? Estava um pouquinho mais fofo. E eu fiz mais de 40 anos, né? E eu já não conseguia mais amarrar meu cadarço, não conseguia mais correr. Aí eu comecei a pensar, nossa, gente, isso não é a vida que eu quero. Assim, obviamente, se eu ficar idoso, não tem mais o que fazer, né? Mas eu não estava idoso ainda, eu poderia ter um gás ainda, né? E eu, por conta do peso que eu estava muito alto, eu não conseguia fazer mais nada. Aí foi onde eu pensei, Senhor, me ajuda. Eu sei que é difícil perder peso, não estou falando que é fácil, não, gente, é difícil. É uma luta. Até hoje eu estou nessa luta, né? Para continuar, manter. Agora tem que manter, né? Porque senão você ganha tudo de novo. Aí eu falei, mas eu pensei na época, eu não quero fazer cirurgia, eu não quero nada, eu quero só emagrecer. E aí foi um processo, demorou 1 ano. Mas tudo na vida demora um tempo. Demorou 1 ano, mas hoje eu consigo correr, consigo fazer muito mais disposto. E isso trouxe disposição. Eu não queria... O meu irmão mesmo mencionava para mim, meu irmão sempre me falou isso, ele me ajudou bastante no início, né? Meu irmão, quem conhece ele sabe que ele é o louco das dietas, mas ele me ajudou com relação a isso. E ele falava para mim, pô, você tem um ministério tão bonito, tem uma família bonita, então como que você vai fazer o que você tem que fazer para Deus se você não tiver saúde? Saúde é a principal ferramenta que você pode ter para o seu ministério. É saúde. Se você não tem saúde, você vai fazer o quê? Vai ficar na cama? Aí eu comecei a pensar naquilo ali, eu falei, eu preciso mudar, né? Minha esposa tinha falado bastante sobre isso também, mas a esposa geralmente a gente não ouve, né? Mas aí eu ouvi, aí eu pedi a Deus ajuda, porque eu sei que no início foi bem difícil, foi muito difícil cortar açúcar, cortar coisas que eu amava, né? Mas depois, graças a Deus, depois comecei a ver resultado, e graças a Deus por isso. Mas eu fiquei pensando nisso aqui. Imagina se você já está idoso, você já não, você querer andar e não conseguir. Eu nem imagino o que é isso, mas deve ser horrível. Você querer andar e não conseguir andar sem uma muleta. Tem pessoas na nossa igreja, não na nossa amizade, mas lá em Emanuel, né? Tem Dona Magdalena, os irmãos conhecem, tem mais de 90 e poucos anos. Né? Já é uma senhora que anda com bastante dificuldade. Com certeza, se ela fizesse o que a mente dela gostaria, ela estaria só andando normal, mas o corpo já não vai mais. E vai chegar esse dia. Para muitos pode ser que não, mas aí significa que você morreu cedo. Espero que não, né? Então, mas esse dia vai chegar. Depois ele diz aqui, ó, e cessarem os moedores. Esses moedores são o quê? São os dentes. Os idosos, você vai perdendo os dentes. Você não tem mais dente. Aqui está falando, você não tem mais como comer. O que você vai comer quando você não tem dente? Já perdeu um dente? Alguém já perdeu o dente alguma vez? É horrível, né? Eu já tive alguns que eu quebrei, você perde. Aí e a comida vai sempre naquele lugar onde não é para ir, né? É ruim demais. Então, imagina você não ter dentes. Você não consegue comer nada, você vai comer só coisa pastosa, só sopa, o dia todo. E aí depois por já serem poucos
e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. Aqui está falando um pouquinho também da audição, também, que ele já está começando a perder a audição também. E, gente, isso é a velhice, para todo mundo. Não é fácil. E se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem. Aqui, se levantar a voz das aves, é que quando você vai ficando mais velho, você começa, parece que um barulhinho de nada vai te incomodar. Tipo, uma coisinha, um pim, aquilo já agride assim, seu ouvido, começa a ficar assim. Como também quando temerem o que é alto. O idoso tem medo do alto também, já viu? Todo idoso tem medo de altura também, né? Tem medo de cair, né? É óbvio, se eu fosse idoso, eu também teria medo de cair. Na verdade, eu não sou, mas tenho medo de cair também. Todo lugar que eu vou meio subir, eu fico meio... Às vezes eu vejo meu filho, o pessoal, eles não olham para nada, né? Sai subindo, escalando as coisas, falo assim, se cai daí, nossa, se quebra todo. Mas às vezes eu vou subir aqui, eu já dou uma olhadinha, vou ver se eu consigo, né? Vou ver se eu consigo subir. Porque se eu cair dali, eu sei que posso ser que eu fique no chão. Ficar um tempão lá caído, estatalado ali. Então, você começa a olhar. O idoso tem medo do alto também, tem medo da altura. E houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso. Tudo começa a ser pesado. É tudo pesado. Um gafanhoto, uma coisa pequenininha, mas já seria um peso já. Porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o Deus. Aí sim é a morte, né? O pó volte ao pó. Vocês sabem, né? Todos nós somos pó, né? Que a Bíblia menciona isso. Adão foi criado do pó, né? Todos nós somos pó. E aqui está falando, o pó volte à terra, né? Como era. E o espírito volte a Deus, que o deu, né? E aí depois Salomão continua, né? Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria, e atentando e esquadrinhando compôs muitos provérbios. Aqui está falando sobre ele mesmo. Depois eu vou finalizar aqui o capítulo 12, que é onde nós vamos finalizar. Mas essa é a principal diferença de Salomão, para você vai pegar qualquer filósofo do pessimismo. Salomão e eles olham só embaixo do sol, só esse mundo. Você vê como vai ser esse mundo? Você vai ficar velho, você vai morrer um dia. Vai acontecer coisas, vai acontecer tragédias na família. Muitos que estão aqui podem ser que no futuro vai ter algumas tragédias na família. E é muito triste, ninguém quer isso, mas pode ser que aconteça. E isso tudo está embaixo do sol. E Salomão e todos esses filósofos do pessimismo enxergavam a mesma coisa, eles só conseguiam ver o que estava embaixo do sol. Eram pessoas curiosas, eram pessoas que queriam entender o sentido da vida, mas eles não conseguiram entender, nenhum desses filósofos. Só que Salomão ele foi além, né? Quando nós vamos ler já, que é Salomão vai ir acima do sol, né? Aí é lá onde você encontra Deus, né? É lá que está o Senhor. E é ali que Salomão encontrou resposta para todas as dúvidas que ele tinha da vida dele, sobre tantas coisas, e sobre o sentido da vida. Ali Salomão encontrou. Não está embaixo do sol o sentido da vida. Os cientistas, infelizmente, hoje em dia, eles buscam o sentido da vida embaixo do sol. Eles buscam sentido para as coisas sempre embaixo do sol. E eles nunca vão conseguir encontrar. Por que eles não vão conseguir encontrar? Porque em Eclesiastes 3:11, é tão bonito esse versículo. Vamos abrir aqui rapidamente. Eclesiastes 3:11. Eu acho muito lindo. O capítulo 3 é o capítulo do tempo. Mas esse capítulo também guarda essa pérola, que é esse versículo 11, que é uma grande explicação também do porquê quem não é salvo não consegue entender essas coisas. Aqui diz, 3:11, tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus pôs a eternidade, muitos dizem também, tem essa palavra também, pôs a eternidade no coração do homem. É por isso que nada vai te satisfazer, a não ser Cristo. Nós temos o vazio aqui dentro, nós temos um vazio no nosso coração. É um espaço exclusivo para Deus. Já viu? Quando empresas têm isso, né? Vaga exclusiva do presidente. Tem uma vaga ali que só o presidente pode passar. Se alguém parar lá, vai ser rebocado o carro. Se não for mandado embora, vai para o RH direto. Você não pode parar, vaga do presidente. Uma vez eu visitei um lugar que ficava bem de frente para a entrada, assim, tá lá, presidente. Só ele podia parar lá. E, então, ali é vaga exclusiva. Nós temos um
um lugar aqui também no nosso coração que é exclusivo para Deus. Só Deus preenche aquilo ali. Você pode tentar pôr o que for ali. Tentar pôr dinheiro, tentar pôr prazer, o que você imaginar. Fama, tudo que você imaginar que exista na vida. Você vai tentar pôr ali, não vai encaixar. Já viu aqueles brinquedinhos de criança que eles ficam tentando encaixar, né? A estrelinha no quadrado. As crianças no início que não conseguem, né? Fica se matando ali, não consegue. Aí as crianças for forte, vai dar um jeito de encaixar ali, né? Mas tá mal encaixado, não tá certo aquilo ali, porque é um espaço exclusivo. E esse espaço que nós temos aqui é exclusivo para Deus. Nós temos que preenchê-lo com o Senhor, e é essa eternidade que o Senhor pôs no nosso coração. Deus pôs essa eternidade, e nós temos esse anseio por algo eterno dentro de nós. E nada neste mundo que não é eterno, esse mundo não é eterno, esse mundo ele é temporal. Ele vai ter totalmente destruído um dia. Então, por isso, não adianta você, às vezes, ficar pensando em não, eu vou construir um patrimônio muito grande, vou deixar herança para meus filhos, vou deixar um monte de coisa para meus netos, eu quero deixar tudo para eles. Uma que não vai dar certo, um dia isso vai acabar, porque a gente sabe, né, a gente que conhece Apocalipse, sabe que vai ser tudo destruído um dia. Então, um dia não vai ter mais nada disso. E outra que isso não vai ser a coisa mais importante que você pode deixar para os seus filhos. Se ele for um perdido com tudo isso, não vai adiantar de nada, ele vai torrar tudo, vai ser tipo o filho pródigo, vai ser bem parecido com ele. Então não vai servir para muitas coisas. Tudo que nós temos no mundo não consegue preencher algo que é eterno, algo que é espiritual. Nós vimos que a juventude é passageira. Em Eclesiastes 12, 1, nosso versículo-chave nos diz isso. E qual que foi a conclusão de Salomão? Agora sim nós estamos próximos, né, de finalizar. A conclusão de Salomão, nós vamos ver em Eclesiastes 12. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 10, que é onde nós paramos aqui. E nós vamos ler aqui. Diz assim: procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. Olha que interessante, as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias. Elas são fixas. Quem é sábio vai te ensinar o que é correto, mesmo que aquilo doa. Muitas vezes pode doer, muitas vezes pode ser que você não ouça o que você quer ouvir. Mas a gente tem que sempre buscar ouvir o que nós precisamos ouvir, e não o que a gente quer ouvir. E esse que é o maior problema que eu vejo hoje em dia em muitos cristãos, em muitas igrejas que estão por aí afora. Elas estão sempre pregando o que a pessoa quer ouvir. E isso não vai adiantar de nada. A pessoa não vai ter uma vida próspera, não vai ter uma boa vida, de fato, uma vida que valha para o Senhor. Vai apenas ser um frequentador de igreja, vai ser como se fosse um clube a igreja. Então, todo mundo ali junto, reunido, fazendo festa, se divertindo e tal, mas às vezes você precisa ouvir coisas que você não gosta. E se acontecer de aqui, eu sei que deve já ter acontecido, de o pastor Malta ter pregado alguma coisa, você não gostou de ouvir, mas você precisa ouvir. É necessário ouvir, porque aquilo vai te libertar de uma forma, vai te ajudar de uma forma. Eu já ganhei broncas históricas do pastor. Quem conhece o pastor Larry como Daniel e a Rosângela vai saber que era um pastor bravo no bom sentido, não bravo de graça, né? Mas ele era rígido, ele pregava certo, e muitas vezes aquilo me machucava, mas depois eu ficava bravo na hora, mas depois eu ia para casa, o Espírito Santo trabalhava, eu entendia, não, de fato o pastor está certo. Também já apanhei bastante do pastor, todos os pastores já me bateram de alguma forma, até porque eu ainda não estou, eu vou dizer, não sou perfeito, não estou perfeito, e aí tem muitas coisas que ainda tem que ser trabalhado na minha vida também, né? Então, muitas vezes o pastor tem que te falar uma coisa que você não vai gostar. Poxa, eu não gostei disso daí. Mas nunca leve para o pessoal do tipo, o pastor fez isso porque ele não gosta de mim. Ele me escolheu para espizinhar, não é isso. É porque aquilo precisava ser pregado, e você, às vezes, precisava ser um dos que precisavam ouvir. Às vezes não é só você, às vezes tem outros também que ouviram e também serviu para eles também. Então, nunca fique bravo com alguma pregação. Não existem pregações feitas exclusivas, né? Vou fazer uma pregação para o irmão Daniel ali, que eu sei que ele está pecando em tal área ali, eu vou fazer uma pregação só para ele ali. Bom, primeiro que não vai dar certo isso daí, vai ser horrível e não funciona assim. Um pastor, ele prega o que o Espírito Santo quer que pregue. E aí, se aquilo mexeu com a igreja, é porque o Espírito Santo queria isso. E que bom que seja assim mesmo. Quando o Espírito Santo não está mais falando na igreja, é triste, né? Imagina, está todo mundo na igreja menos o Espírito Santo. Ele não está mais lá, não faz parte da igreja mais. É triste, não vamos nunca excluir o Espírito Santo da membresia da igreja. Ele tem que ser o membro principal da nossa igreja. Deixa ele aqui trabalhando. Então, continuando aqui.
Versículo 12. E demais isto, filho meu, atenta. Aí sim, ó, vai começar no próximo aqui. Não há limite para fazer muitos livros, e muito estudo é enfado da carne. Então, você que é jovem, nunca... Esse é um versículo que o pastor já falou para mim, pessoalmente, já falou, ó, cuidado, porque eu gosto de estudar, já vou cuidar disso daí. E eu sei que muitos jovens gostam muito de estudar, geralmente o que eles gostam, né? Então, não estou querendo dizer que... Às vezes você pode pensar, eu sou um jovem, eu não gosto de estudar. Se você parar para pensar, tem alguma coisa específica que você gosta muito de estudar. Se deixar, você vai a vida inteira estudando aquilo ali. Então, às vezes pode ser assuntos como futebol, tem gente que gosta muito de estudar isso daí. Sabe tudo de futebol, sabe o que é um ponta, o que é um meia, o que é um lateral. Tem coisas que eu não faço nem ideia do que é. Mas tem gente que ama isso daí, sabe todos os times da Europa. Imagina, um estudo isso daí também, para você saber essas coisas, não é fácil. Mas aqui diz, ó, muito estudo é o enfado da carne. Então, nunca fique demais estudando alguma coisa. Além do ponto, existe o ponto certo das coisas. A vida correta é uma vida sempre em equilíbrio. Nunca buscar estudar demais. Eu só vou estudar para o resto da minha vida. Os perdidos. Deixa os perdidos lá. Eu vou só ficar estudando. É só o que eu quero fazer na minha vida. Só estudar a Bíblia o dia inteiro. Não vai dar certo a sua vida. Não vai, é isso que Deus quer. Deus quer que seja um equilíbrio de coisas. Você estudar, mas também descansar. Você trabalhar, mas também ter o tempo de férias. Você falar, mas também ficar quieto. Tudo tem essa dualidade em todas as coisas da vida. Você não tem que só fazer uma coisa. Tem que fazer um pouco de uma coisa, um pouco de outra coisa. Tudo tem que ter um equilíbrio. E Salomão, provavelmente, a gente sabe que ele era um cara sábio, né? Estudioso, eu imagino. Bem estudioso. Então, para ele dizer isso é porque deve ter sido um grande enfado para a vida dele por muitos anos ter estudado demais. Devia ser muito enfado para ele. E Salomão não era alguém só que estudava assuntos filosóficos. Quem lê aqui entende que ele também participou de construção do templo, participou de muitas coisas. Talvez se fosse alguém estudado em engenharia, em medicina, talvez ele conhecesse alguma coisa também. Talvez ele conhecesse botânica, muitos assuntos, muitos e muitos. Línguas, Salomão falava outras línguas também. Músico, ele devia ser músico também, porque o pai dele era músico, então provavelmente ele devia ser músico também. Então, quantas coisas Salomão devia estudar? E talvez esse muito estudar foi um enfado na vida dele por muitos anos. Então, por isso que ele está dando esse alerta bem no finalzinho do livro. E antes de chegar no clímax, agora a gente chegou no clímax, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, né, de toda essa mensagem aqui, o fim é... Aí Salomão dá o resumo. Então, se você não leu ainda o livro de Eclesiastes, o resumo está aqui, ó, os 2 últimos versículos. Não estou brincando, leia o livro de Eclesiastes. Mas aqui ele dá um resumo. Ó. De tudo aquilo que eu escrevi aqui, ó, esses 12 capítulos, eu vou dar um resumo rápido. É como se ele usasse o ChatGPT. ChatGPT me dá um resumo em 10 palavras. Aí o Salomão fez isso aqui. Não existia ChatGPT na época dele. Mas se ele fosse fazer isso, ó, resume esse livro para mim em 2 parágrafos. É isso que Salomão fez aqui. Ó. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então esse é o resumo. Teme a Deus. E esse temor não é medo. Nós nunca devemos ser cristãos com medo de Deus. Sabe quando isso acontece? Vou tentar dar um exemplo. Obviamente não é a mesma coisa, Deus é Deus, né? Mas vamos dizer que você tem um chefe bravo. Já tem vários tipos de chefe, né? Tem chefe que é um chefe que pode ser o meu último chefe, de onde eu trabalhava na Clabinha, era um chefe amigo mesmo, chefe de bater papo, trocar ideia. E mesmo assim, eu trabalhava normal, mas era um chefe que você podia conversar. Então era um chefe que eu não temia. Mas existem aqueles chefes que ele apareceu, você trabalha o triplo, louco lá trabalhando. Aí ele foi embora, você dá aquele alt tab rapidão, né? Trabalhando. Tem chefe que é assim, porque você morre de medo dele, né? Tem temor. Não é isso que Deus está falando. Não é para a gente temer Deus desse jeito. Eu morro de medo de Deus. Então, eu faço tudo que é certinho, porque eu morro de medo de Deus. Eu não quero que aconteça uma coisa ruim na minha vida. Uma coisa, não é assim que funciona. Se a gente ler o livro de Jó, a gente vai entender que não é assim que funciona. Não é porque você faz tudo certo, sua vida vai ser maravilhosa. Pode ser que aconteçam desastres. E a gente vê em Jó que aconteceu desastre que Deus me livre daqueles desastres, são terríveis. Não digo nem a perda material e outra, a doença até, mas ele perdeu os filhos, né? Imagina você perder muitos filhos no mesmo dia, vários filhos morrerem. Não é só isso. Eu nem tenho a quantidade de filhos que Jó perdeu num dia. Foi uns 7, se não me engano. 7 filhos. Imagina você perder tudo isso de filhos. Num dia só, gente. É uma tristeza
Talvez nem daria para continuar vivo, de tão triste que é um negócio desse. Eu ia ficar na fossa terrível. Mas aconteceu isso com Jó. E ele fazia todas as coisas corretas para agradar. Então não funciona essa troca com Deus, né? Eu vou fazer tudo certinho, eu sou um crente maravilhoso, Deus vai manter minha vida. Não é assim que funciona. As coisas podem acontecer para nós também. E Deus também, você não tem que parecer bonzinho. Tipo, porque Deus, primeiro que Deus está em todo lugar, né? Como você vai conseguir dar alt tab com Deus, né? Ele está vendo o que você está fazendo ali. Você dá alt tab, Deus está olhando ali. Está vendo o que você está fazendo aí? Que alt tab é esse aí? Eu te conheço. Você está fingindo para quem? Então, às vezes, você tentar ser hipócrita, não funciona com Deus. Não tem como você vai enganar Deus. É impossível. Então, não tem como. Deus está vendo tudo que a gente faz. Só que Deus é misericordioso. Deus é amor. O temor que nós temos que ter aqui é no sentido de que, olha o que Deus fez por mim. Jesus veio nessa. Deus veio encarnado aqui para morrer por mim. Eu nem merecia isso. Ninguém merece isso. E Deus fez isso. Deu um jeito, porque já estava tudo perdido. A humanidade estava perdida por causa do pecado. Mesmo assim, Deus deu um jeito de salvar a humanidade, que é através de Jesus Cristo. Então, é esse temor. É mais no sentido de respeito. Você amar demais a Deus. Eu gosto tanto de Deus que eu quero fazer tudo certo para Ele. Não é no sentido de medo, porque Deus vai ver e vai me punir. É no sentido de que eu amo muito Deus. O que Ele fez por mim, ninguém nessa terra fez ou vai fazer por mim. É impossível. Ninguém nessa terra vai te amar tanto quanto Deus te amou. Quanto Cristo te amou. Ninguém. Então, por isso que Ele merece o nosso temor, no sentido de respeito. Nós devemos ter esse amor por Deus. Senhor, o que o Senhor fez é maravilhoso. Me ajuda que eu possa fazer tudo certo. Eu sei que eu não vou conseguir. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu vou cair algumas vezes, eu sei que eu vou desanimar. O livro de Eclesiastes vai te mostrar N coisas que você pode desanimar na vida, que vai acontecer com o decorrer da sua vida. E isso pode acontecer contigo também, com cada um de nós. Momentos para baixo, quem não tem momentos para baixo, né? Mas eu gosto dos momentos para baixo, porque aí quando eu estou lá em cima eu lembro deles, né? Falou, graças a Deus, esse momento de baixo, agora eu estou aqui, graças a Deus. Se não existisse isso, já pensou se não existisse altos e baixos? Ia ser só uma reta, você não ia saber o que é bom e o que é ruim, porque você está na reta ali, é uma reta, você não sabe. Então é bom ter o baixo, porque aí você reconhece o alto, né? Então é importante também. Mas ainda assim, lembrar que Deus é bom, Deus é maravilhoso. O que Ele fez por nós é inacreditável. Talvez nós não faríamos. Se a gente for pensar por nós mesmos, quem aqui daria um filho para morrer, para salvar a humanidade? Eu acho que eu não daria, não. A humanidade estava perdida se eu for depender de mim. Mas, graças a Deus, eu não sou Deus, né? Que bom que Deus é Deus, né? Ele deu Jesus Cristo por nós. E o apelo que eu trago para os jovens, né, para finalizar aqui, é que nós podemos subir todos os degraus desse mundo. Lembra que eu mencionei aquela escada lá no início? Né? Nós podemos subir todos esses degraus, todos eles. Podemos conquistar tudo o que nós quisermos. Né? Então, o mundo gosta de dizer isso. Né? Você pode ser o que você quiser, você pode conquistar o que você quiser. Saibam que isso é mentira, tá, gente? O mundo fala isso, mas é mentira. Não é que todo mundo pode ser rico, todo mundo pode... Não é, gente. Infelizmente, pode ser que você nunca vai ser. Pode ser que você nunca vai casar. Pode ser que você nunca vai acontecer algumas coisas na sua vida. Então, não é tudo aquilo que você quiser vai acontecer, por mais que o mundo goste de pregar isso. Não é assim que funciona. Mas vamos dizer que você consiga conquistar todas essas coisas. Não esqueça que sem Deus vai ser só um grande vazio. Vai ser só um cadáver adiado. Você está só adiando, você está só ali. Vai chegar o dia da sua morte. E você pode ser o mais rico do mundo. Seu caixão pode ser de ouro ou de madeira, mas ainda vai ser um caixão. Você vai estar morto ali, não importa que caixão que é. Então, é isso que eu gostaria de trazer para todos nós refletirmos esta noite. Que nós possamos querer viver a sabedoria de Deus. Cada um de nós, Deus tem uma história para nós. Que não seja nós que queremos construir essa história. Não, eu vou construir a minha história, viu? Tem muitas músicas até assim, eu vou fazer a minha história, eu vou construir a minha história, eu sou guerreiro. Não, deixa Deus construir. Senhor, me ajuda, que eu possa só seguir o caminho que o Senhor quer para que eu siga. Por mais que às vezes você possa até nunca se imaginar naquilo. Eu hoje tenho 44, tem que pensar às vezes. Tenho 44 anos. Quando eu tinha, que eu falei para vocês, né, quando eu tinha a idade de vocês, mas nunca, na vida, que eu ia imaginar que eu ia ser um pastor um dia. Mas jamais, nunca. Nessa idade aí, jamais. Eu nem era salvo. Eu nem ia querer. Depois eu tive um período da minha vida que eu me dizia ateu. Não queria saber de Deus. A filosofia leva muito a isso também. Se você tem uma filosofia sem Deus, vai levar para o ateísmo. Você vai direto para achar que Deus não existe. Tanto que Nietzsche diz isso, né? Deus está morto. Então é a ideia que eles têm de que Deus não existe.
Então, leva para isso, né, muitas vezes. Então, nunca que eu ia imaginar que um dia era isso que Deus tinha reservado. Então, cada um de vocês também não sabe onde vocês vão estar daqui a alguns anos. Pode ser totalmente diferente do que vocês estão pensando na cabeça aqui. O Isaac gosta muito de tecnologia, né? Ele sempre imagina o futuro dele trabalhando com alguma coisa de tecnologia, informática, mas eu sempre falo, mas ele também diz que se Deus queira, né, que ele tem um chamado também ministerial também, que Deus possa cumprir isso, né, que ele possa de fato ser chamado para isso, seria uma grande alegria para mim e para Deus também, eu imagino. Mas ainda assim pode ser um futuro totalmente diferente. Ainda é muito jovem para de fato saber o que você vai fazer quando tiver 30, 40 anos, né? Então, é um livro em branco, o livro de vocês. Eu sei que o Isaac e qual é o amigo dele aqui? Qual é o nome dele mesmo? Felipe? Não, do lado. Do lado do Felipe. Não, do outro Felipe. Não, desse Felipe aqui, do lado dele. Gustavo? Eu sei que o Isaac gosta de conversar bastante com ele. Ele gosta bastante de livros também, né? Então, gosta de ler, né? E é importante ler mesmo. Mas não esqueça que é o enfado da alma lá também. Mas gosta muito de ler, né? Mas sua vida é um livro aberto. É um livro aberto. É um livro em branco, vamos dizer assim. Nem só aberto como está. Mais da metade dele está em branco ainda. Vai ser escrito ainda. E pode ser um livro tão bonito. Eu creio que Deus vai dar um livro bonito para cada um de vocês. Né? Um livro maravilhoso. Quantas histórias de serviço ao Senhor. Imagina um dia estar no fim da vida olhar e não ser aqueles dias de Eclesiastes 12:1 diz, né? Lembra que a gente leu lá, dias tristes, pessoas olhar para o fim da vida delas e está triste. Não sei se quem aqui, eu já visitei algumas vezes em trabalhos sociais, visitar asilo. Alguém já visitou algum asilo alguma vez? Às vezes é triste conversar com alguns idosos que estão desiludidos da vida. Parece que só esperando a morte mesmo. É tão triste viver dessa forma. Eu não desejo isso para ninguém, gente. É muito triste mesmo que não seja uma realidade para nenhum de vocês no futuro, jamais. E que a gente possa dedicar a nossa vida ao Senhor. Vocês dediquem a mocidade de vocês para o Senhor. Que coisa mais linda, o Senhor vai se alegrar tanto de você dedicar a época da vida que você tem mais saúde, mais energia para fazer coisas, dedicar ao Senhor. Quantas coisas incríveis vocês podem fazer para o Senhor ainda? Muitas ainda, muitas e muitas. Nunca ache que também já é o suficiente. Sempre busque fazer mais para o Senhor. Como é para o Senhor, faça mais, faça mais. Às vezes no mundo, no trabalho, você vou fazer o suficiente aqui. Estou sendo pago só por isso daqui, vou fazer só isso daqui. Só que saiba, se você faz só o que você vai ser pago, dificilmente você vai ser promovido por alguma coisa também. Você vai ficar naquele lugar ali por 50 anos no mesmo cargo. Então, às vezes, se você quer uma promoção, você começa a fazer um pouquinho mais, alguém vai ver você fazendo mais e vai te trazer para cima, né? Isso acontece na vida corporativa. Mas isso acontece também, acredite, na igreja, na vida espiritual também. Você é um cristão que quer fazer bastante coisas, conversa, obviamente, não vai fazer as coisas sem falar com o pastor, né? Vamos fazer tal coisa, nem avisa o pastor, faz um monte de coisa nada a ver. Mas é bom conversar sempre com o pastor, mas fique sempre em cima, o pastor gosta de fazer isso, fazer aquilo. Uma hora ele vai achar alguma coisa, vai te encaixar alguma coisa para você fazer, e daqui a pouco você vai estar sendo usado por Deus em muitas coisas. Eu sei que aqui vocês já são muito usados por Deus, né? Mas é importante nós termos essa vontade de ser usado por Deus, né? Não vamos esquecer disso. E que Deus possa nos dar sabedoria, possa nos ajudar, nos mostrar o que Ele quer para nós fazermos, que a gente não desperdice a nossa mocidade jamais, né? Eu, às vezes, fico triste por ter desperdiçado boa parte da minha, lembro que eu aceitei Cristo já com 24, 25 anos, então boa parte da minha juventude não foi para o Senhor. Então, eu não tenho esse galardão que vocês podem ter. Quando chegar no céu, vocês vão ter uma conta maior que a minha, né? Vai ter bastante galardão na conta de vocês. Na minha, vai ter um pouco menos. Mas, ainda assim, eu estou correndo atrás do prejuízo agora, vamos dizer assim. Estou querendo mais galardão para pegar aqueles que eu não ganhei lá de trás. Mas, estou brincando, não sei se é assim que funciona. Mas vamos buscar os galardões do Senhor. Né? Vamos buscar aqui ter um dia riquezas eternas no céu. O que a gente ganhar aqui, vai ficar aqui. Não serve para nada. Caixão não tem, como alguns dizem, né? Gaveta. E alguns também eu já vi dizendo que não tem aqueles carrinhos atrás, né? Sabe aqueles carros que puxam um carrinho? Né? Caixão também não tem isso aí, não. Você não vai levar nada. Vai sozinho. Então vamos dar nossa juventude para o Senhor. Eu agradeço novamente pelo convite de estar aqui nesta noite. Foi um privilégio poder trazer essa mensagem para os irmãos. Que Deus possa nos ajudar a caminharmos cada vez mais com o Senhor. Vamos orar para finalizar. E você, jovem, que está aqui esta noite e ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe passar nenhum dia. Não deixe chegar mais 10 minutos sem que você tenha certeza da sua salvação. Porque ninguém tem certeza que daqui a 10 minutos você vai estar vivo ainda. Todo mundo acha que vai, né? Se eu pensar na minha mente aqui,
É capaz de eu achar que na minha mente eu vou estar vivo em 2900, mas eu sei que isso é impossível de acontecer. Mas na minha mente eu estou vivo até lá. Mas não é certeza. Você pode daqui a 10 minutos estar morto. Não estou falando que é o meu desejo, tá, gente? Mas estou falando só que é algo que pode acontecer. De fato, pode acontecer isso. E se você não tem Cristo ainda como Salvador, então triste. Significa que um dia da eternidade você não vai passar com o Senhor. Você vai passar a eternidade no inferno. E não é o que nós queremos. Ninguém quer isso, né? Todo mundo que é cristão quer ver mais cristãos com Ele no céu. Mais e mais cristãos com Ele no céu. Então, que possa ser uma realidade para nós sermos salvos também. Se você não tem Cristo ainda como Salvador, não deixa passar mais um minuto que seja. Fale com o pastor Malta, aqui no culto, pode falar comigo também, ou qualquer irmão aqui que conheça o plano da salvação, vai conseguir te levar a conhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador. É Cristo que salva, não sou eu, não é o pastor, não é a igreja, não é ninguém. É Cristo que salva, é Cristo que morreu na cruz. Não foi eu que morri na cruz, foi Cristo que morreu na cruz. Então, Ele que salva cada um de nós. Vamos orar e pedir para o Senhor que Ele nos dê um resto de programação abençoada. Amado Deus, obrigado por este dia, obrigado por esta noite, obrigado pelas bênçãos que o Senhor nos deu nesse dia maravilhoso aqui com os irmãos, com a juventude dessa igreja que nós amamos tanto. Nós temos no nosso coração essa igreja, que é uma igreja tão especial para nós. E os jovens daqui são jovens que, particularmente, sempre me tratam muito bem, são sempre educados comigo. São jovens que eu sei que têm um futuro brilhante pela frente, Senhor. Ajude, Senhor Deus, que cada um deles possa responder exatamente aquilo que o Senhor quer para eles, Senhor. Eu sei que alguns aqui podem ser um ministério, outros podem ser missionários também, podem ser pastores saindo daqui, Senhor, músicos para o Senhor, podem ser trabalhadores para o Senhor, não importa o que seja, Senhor, mas que seja para o Senhor, e que eles possam ser usados da melhor forma possível para o Senhor, que eles possam se manter sendo vasos limpos para poderem ser usados, Senhor. Assim como a gente não gosta de tomar água num copo sujo, o Senhor também não vai usar vasos sujos, Senhor. Então, que cada um dos jovens também possam permanecer limpos, para que o Senhor possa usá-los da melhor forma possível, para aquilo que o Senhor tem para eles, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesta noite, Senhor. Muito obrigado pelo livro de Eclesiastes, Pai, esse livro tão maravilhoso, essa pregação de Salomão que nos faz refletir tanto sobre a vida. Aqui nesse livro a gente descobre o verdadeiro sentido da vida, Senhor Deus, que é pensar no que está acima do sol. Que nós todos possamos pensar sempre no que está acima do sol, em cada uma de nossas decisões. Se vamos decidir sobre onde vamos trabalhar, com quem vamos nos casar, o que vamos fazer, Senhor, que possa ser sempre pensando acima do sol. Nunca a nossa vontade, mas a Tua vontade em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, Pai. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.